Queridos irmãos e irmãs, muita paz. Estamos agradecendo a Deus pela oportunidade renovada desse encontro virtual para conversarmos sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos que todos estejam bem, com saúde, em paz e, acima de tudo, com a fé, a esperança e a coragem renovados para prosseguirmos firmes na nossa jornada de crescimento e aprendizado rumo à evolução. Hoje refletiremos sobre o dever, que pela sua importância é tratado no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, quando também há uma análise sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a virtude, a parábola do semeador, dentre outros. Daí, observamos que o dever, segundo Lázaro, é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. E no Livro dos Espíritos, sabemos que a moral é a regra de bem viver, é a capacidade de distinguir o bem do mal. Daí, vemos que é necessário que cada um procure com dignidade seus próprios deveres, esses compromissos, que podem ser compromissos sociais, mas que aqui, de forma mais detida, são os compromissos morais. Aqui estamos sujeitos com os encarnados e os desencarnados, mas que primeiramente se relaciona conosco e Deus e, em seguida, com o próximo e conosco mesmos, já que é uma questão de consciência e que cada um tem os seus deveres e que quando conseguimos realizá-los de forma satisfatória, tudo se harmoniza, porque a criação é tão sábia que a cada elemento são dados deveres. E que quando todos e tudo cumpre o seu papel de forma equilibrada e consciente, os resultados são sempre muito favoráveis. Claro que muitos elementos realizam esse papel não de forma raciocinada, mas que percebemos que tudo se encadeia. E nós, os humanos, temos a razão, temos essa condição de realizá-los com um cunho moral. E continuando, ele diz, Lázaro, que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão.
Claro, quando cumprimos o nosso dever, não recebemos elogios e aplausos, porque simplesmente são considerados deveres. E é para nós mesmos a alegria e a satisfação. Costumamos até nos referir ao dever dizendo que alegria ter o dever cumprido. E André Luiz, no Sinal Verde, nos diz que quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Ou seja, esse dever cumprido com consciência, disciplina, obediência, exercendo de forma equilibrada o livre-arbítrio, de forma adequada para gerar resultados positivos, individuais e coletivos, pensando primeiramente no próximo e, naturalmente, recebendo os efeitos positivos que ele nos traz, dá-nos essa tranquilidade, essa paz interior. Porque o dever cumprido com coragem, com consciência, com alegria, com disciplina, com obediência às leis humanas e divinas, é, sem dúvida nenhuma, essencial para que tenhamos os resultados necessários à vida com equilíbrio e harmonia, para que sejam viabilizados os processos nos quais todos estamos envolvidos. Ou seja, quando qualquer um de nós deixa de cumprir o próprio dever, criamos impactos, consequências muitas vezes danosas para os outros, para nós mesmos, para a sociedade, para o mundo, mesmo que inicialmente pareça algo pequenino, sem maiores reflexos. Se todos tiverem a mesma postura, esses efeitos danosos se multiplicam e temos visto quanto a humanidade sofre quando tudo isso ocorre. E aí seremos vítimas, sem dúvida, de arrependimentos, de remorsos, dores de consciência e também vítimas dos nossos próprios comportamentos dentro da rebeldia ou do não atendimento a esses deveres que Deus nos deu quando da criação. Sem dúvida nenhuma, que sempre a pergunta de onde começa o dever de cada um e onde ele termina. E Lázaro, mais uma vez, nos diz que ele começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Está muito claro para nós que quando temos alguma dúvida em relação a onde eu devo parar em relação a tal ou qual atitude, como devo começar a minha atitude de dever cumprido. Essa é a forma que devemos utilizar, aliás, uma fórmula muito precisa. Porque o dever,
ele é o resumo prático de todas as especulações morais. E quem o cumpre está agradando a Deus e as criaturas, em consequência, mais do que a si mesmo. Não é em vão que, pelas nossas imperfeições, estamos sempre buscando muito mais direitos do que deveres. E há aqueles que querem apenas usufruir dos direitos. Mas, quando chamados à ordem para o cumprimento dos deveres, se escusam e, através de desculpas, buscam fugir das suas responsabilidades. Enquanto outros se sacrificam, lutam e têm a consciência dessa grande ferramenta que nos é dada para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Essa é uma frase que encontramos sem autor, mas que achamos muito interessante, porque sabemos que a caridade é o amor em ação. E quando cumprimos o nosso dever, também estamos exercendo a caridade. Caibá Schüttel diz que o homem que cumpre seu dever a nada fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele, por si só, não pode fazer. Ou seja, o dever deixa de ser um fardo, deixa de ser algo imposto, passa a ser algo que nos traz alegria, que nos traz felicidade e que, naturalmente, nos faz perceber que esse é o caminho que deve ser trilhado nesse processo de busca de aprimoramento. Lázaro também nos diz que o dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, o dever aqui colocado, ele vai muito além dessa obrigação. Ele é algo que nos preenche a alma. É a atitude que deve agradar a Deus, porque é uma demonstração de que o amamos e de que estamos seguindo as suas orientações. E aqui não podemos deixar de trazer o Mestre Jesus, o nosso maior exemplo de virtude, e que sempre esteve demonstrando a alegria do cumprimento do seu dever e deixando a sua mensagem firme de paz, de amor, de perdão, de tolerância, de caridade, enfim, esse amigo de todas as horas a quem devemos buscar, particularmente nos momentos em que nos sentimos de alguma forma sobrecarregados, já que muitos ainda não despertaram para a consciência do cumprimento do seu dever. E aqueles que já estão mais despertos precisam
realizar por outros tantos. Então, que busquemos nos amigos espirituais o fortalecimento necessário para que, se já estamos alegres pelo cumprimento do dever, agradecemos. E se ainda não conseguimos abraçar as nossas tarefas, as nossas obrigações com amor, com a compreensão da sua importância, que eles nos fortaleça, nos desperte, nos ampare e nos conduza a iniciarmos com brevidade, já que a oportunidade reencarnatória é o convite maior que temos para continuarmos a nossa trajetória rumo à evolução. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, e que tenhamos a alegria no cumprimento do nosso dever. Fiquem com Deus e até a próxima. Muita paz.